minhas irmãs. Espero que a paz seja sempre com vocês e conosco também. Estamos passando por uma dificuldade tão grande no planeta Terra, de muitas desilusões, sofrimentos, dores, vendo todos os nossos irmãos passando por grandes dificuldades, tanto financeiramente, moral e também pelas doenças fixadas na Terra que estão prejudicando e levando a óbito muitos deles. E com tudo isso que nós estamos analisando e verificando sobre a ótica da doutrina espírita, nós procuramos respostas. Será que está acontecendo tudo isso conosco, no nosso planeta, no nosso meio de amizade, no nosso meio familiar, enfim, com toda a humanidade? Encontraremos, será, respostas que nos fazem, vamos se dizer assim, compreender, ao menos, por tudo isso que estamos passando? Será que não está acontecendo uma grande injustiça para com cada um de nós? Porque muitos dos nossos amigos, muitas das pessoas às quais temos a oportunidade de conversar sobre tudo isso, se acham injustiçadas, principalmente aqueles nossos irmãos, os quais deixaram o corpo por esta pandemia. Muitos deles considerados por nós pessoas íntegras, morais, trabalhadoras, caritosas, mas infelizmente foram afetadas por este vírus, sofreram muito e deixaram o corpo nesse sofrimento. E nós aí perguntamos, por que tudo isso? Será que vale a pena, há necessidade? Então, nós procuramos recursos para o nosso entendimento nos livros doutrinários. E encontramos várias e várias informações que nos levam a pensar, logicamente, da necessidade de tudo isso que estamos passando. A princípio, nós entendemos que estamos na Terra. E a Terra é um planeta de prova e expiação. Isto é um planeta aonde fomos encaminhados pelas nossas grandes deficiências morais, as quais adquirimos no passado. Muitas delas ainda trazemos conosco. Basta a gente fechar os olhos e pensarmos naquilo que somos, nas nossas atitudes, atividades, pensamentos. Aí nós iremos entender que realmente este é um planeta de prova e expiação. Porque Deus, o nosso Pai, Ele não pune ninguém. Ele não nos dá castigos. O que nos faz punir é a nossa própria consciência. Não sei se vocês entendem desta forma. Porque, às vezes, pela nossa qualidade moral que já adquirimos, quando nós erramos, a primeira coisa que fazemos é, infelizmente, pensar no erro e tentar colaborar para que com a pessoa que nós erramos ou a atitude que tomamos na nossa visão seja errada, consertá-la. É assim que fazemos. É assim que é o dever de todo aquele que acredita na moral e nos bons costumes faz. Então, por isso, nós temos o entendimento que verdadeiramente a Terra é um lugar onde a felicidade não existe. Existe sim lampejos de momentos felizes, os quais nós passamos com nossa família, quando adquirimos um bem patrimonial, quando nos livramos de uma doença grave, quando nós nos reportamos, logicamente, às pessoas as quais convivem conosco, felicitando-as pelo progresso, enfim. Mas isso passa muito rápido, porque logo após nós iremos nos defrontar com os nossos problemas, com as nossas aflições e com os problemas daqueles que nós amamos. Não é verdade? Então, por isso que nós começamos a entender da necessidade de estarmos aqui na Terra, de estarmos no Brasil,
pátria do Evangelho e coração do mundo, a terra do cruzeiro, como diz Eurípides Barçanufo, Humberto de Campos, e nos fala muito sobre isso. E por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós estamos nos deparando com todo este processo que nos faz, às vezes, até nos revoltar com esses políticos, os quais dominam a nossa nação, as nossas leis, e fazem delas aquilo que é benefício para eles. É isso que nós estamos vendo na maioria das vezes. E por que é que nós estamos passando por isso? Por que é que nós estamos subordinados a essas mentes, vamos dizer assim, infelizes? Por que será? Será que há um prejuízo? Nós estamos sendo prejudicados? Nós estamos sendo injustiçados? Não. Não, porque os livros nos falam sobre as nossas tendências, as quais devemos eliminá-las, e que, infelizmente, essa eliminação de todas elas, nós adquirimos a ferramenta da dor. Nós não procuramos a ferramenta do amor, e sim da dor, porque nós nos revoltamos, nós nos fazemos verificar que temos ainda muito ódio no nosso coração, revanchismo. E é por isso que nós voltamos os nossos pensamentos para a doutrina espírita, para os livros trazidos por ela, muitos deles confiáveis, principalmente os livros que nos trouxeram Kardec, Hippolyte Lyon, Denisard, Rivot. A princípio, o primeiro livro, no ano de 1857, ao qual foram estudados muitos anos anteriores para a proposta deste livro para todos nós, o qual nos traz questões às quais nós nos identificamos com elas, chamado Livro dos Espíritos, como todos nós conhecemos. E também Francisco Cândido Xavier, que muitos espíritas nos falam, não tendenciosamente, não, pelas conclusões que eles tiraram, estudos, pesquisas, que é a reencarnação de Kardec. Temos as nossas dúvidas ainda, mas pela obra que ele trouxe até nós, provavelmente, se não for a reencarnação de Kardec, deveria ser um de seus correligionários, seguidores, provavelmente, porque é uma obra de tamanha responsabilidade e importância para nós. Temos aqui, nos nossos estudos para a compreensão de tudo isso que está acontecendo, o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, o qual nos traz verdadeiramente o que está acontecendo conosco. Mas só que ele escreveu isso em 1938. Vejam bem, 1938. E o qual Emmanuel, no seu prefácio, no prefácio deste livro, nos fala profundamente, no final do seu prefácio, ele nos dá uma introdução nos nossos momentos atuais. Vejam só. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do cruzeiro e que, nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípuos deveres. Vejam só. E a vós, meus filhos, a nós que estamos subordinados a eles, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. O que ele quis dizer com isso? Pedindo a Deus que ilumine esses homens que estão no poder,
estão transgredindo tantas leis divinas para benefício próprio e dos seus, que infelizmente vão ter que reaver todas essas faltas. Nós nos lembramos de uma passagem de um nosso confrade espírita, lógico, e ele nos fala, ele era um professor de uma universidade no Rio de Janeiro, e um dos dias aos quais ele tinha saído para almoçar, né, no período de intervalo de suas aulas, ele ia sempre no mesmo restaurante simples, né, próximo à faculdade, e lá, interessante que ele sentava-se próximo a uma janela, sempre sentava-se ali, né, pelo ar, pelo ambiente ao qual era um pouco agradável de se ver fora do restaurante, e fazia ali diariamente suas refeições. Mas ele percebia, na realidade, pelo local ao qual ele tinha a visualização boa da rua, que na maioria das vezes que ele estava ali, ele verificava um nosso irmão infeliz de rua, morador de rua, que ia sempre na lixeira do próprio restaurante recuperar alguns restos de comida para se alimentar. Ele olhava aquilo e se questionava, puxa vida, como a vida é tão injusta para algumas pessoas, não é verdade? Esse nosso irmão, cheio de vida, parece aparentemente uma pessoa forte, e pegando, né, comida da própria lata de lixo, né, garimpando as comidas que poderiam ser absorvidas por ele. E todos os dias ele verificava isso. Aí um belo dia ele estava na reunião da sua casa espírita, e o mentor espiritual da casa questionou numa de suas advertências. Ele falou assim: meu filho, percebo-te que tens pena, né, do constrangimento daquele teu irmão que nas tuas refeições aparece a ti pegando comida do próprio lixo. Aquilo ele ajuda para que o teu coração se compadeça. Mas nada é por acaso. Meu filho, não se esqueça daquela grande lei: ação e reação, causa primária de todas as coisas. Perceba, nós vamos te orientar esta noite, o nome daquela rua ao qual está instalado o restaurante ao qual você faz as suas refeições. E na tua refeição de amanhã, perceba, tenta ler o nome daquela placa. E à noite do dia seguinte, nós iremos conversar mais uma vez sobre este caso para te orientar. O nome desse nosso irmão é Raul Teixeira. Ele é um grande palestrante, né? Interessado na doutrina, na divulgação. E assim ele fez. No dia seguinte ele foi lá no mesmo restaurante, no mesmo horário, e lá estava aquele nosso irmão, recuperando comidas do lixo para se alimentar. Mas ele havia se esquecido do detalhe da placa da rua. E aí, logicamente, pelo processo intuitivo, ele lembrou-se. E quando saiu do restaurante, procurou a esquina da rua, onde geralmente ficam as placas identificadoras de todas elas, e ele olhou o nome que estava escrito naquela placa. Interessante. Doutor fulano de tal. Ele não citou o nome. Ele só nos contou isso. Doutor fulano de tal. Bom, foi para a faculdade, continuou a sua labuta diária, retornou para casa, foi ao centro espírita ao qual ele trabalhava, e à noite, no final da reunião a qual ele participava, uma reunião mediúnica, manifestou-se novamente aquela entidade espiritual que deu a ele no dia anterior a orientação da verificação da placa. E ele perguntou assim para o Raul:
verificaste o nome daquela placa? Olhaste novamente por aquele nosso irmão, ao qual mendigava comida no lixo, garimpava os restos melhores? Ele falou, sim, meu irmão, eu olhei. É interessante que o nome daquela rua não me é estranho. É o nome do fulano de tal. Ele é, meu filho. Esse fulano de tal fez parte da nossa história num passado muito próximo. Ele era político. Era uma pessoa de muita influência na área política do nosso país. Mas, infelizmente, ele adotou o sistema de prevalecimento do poder que ele tinha para enriquecer ele e a sua família. Vejam só. E assim o fez. Ficou bilionário, muitos bens, a família ficou numa condição favorável, muito boa. Só que, como todos nós, ele deixou o corpo. Ele deixou o corpo numa situação bastante difícil, porque foi acometido de uma neoplasia de pulmão, porque ele fumava muito, era muito nervoso. E esta neoplasia o consumiu muito rapidamente, e o sofrimento dele foi atroz. Falta de ar, dores, não podia dormir, e sempre vinha na sua mente, na época da sua enfermidade, do seu sofrimento, sempre vinha na sua mente a lembrança das falcatruas às quais ele cometia. Desencarnou, regressou ao plano espiritual, infelizmente numa condição bem desfavorável. Foi recepcionado por aqueles espíritos aos quais faziam parte da sua cúpula espiritual e política também. E passou maus bocados no plano espiritual. De tanto tempo que ele passou lá em sofrimento, ele foi resgatado. Quem o resgatou foi sua mãe e seu pai, que tanto fizeram para que ele não cometesse os erros que havia feito. Pediam tanto, tentavam, por intermédio da intuição, dos sonhos, influenciá-lo, logicamente, para que não fizesse aquilo. Mas ele mesmo assim fez. Mas, pelo amor de mãe, pelo amor de pai, os pedidos deste casal, que foram seus genitores, ao mais alto, foram solicitados. E ele foi resgatado daquelas áreas tenebrosas aonde as pessoas que insistem no mal, na falta de caridade e assim vai. E ele foi resgatado. Mais ou menos como naquela notícia que André Luiz nos fala, né? Naquele esclarecimento, depoimento, no livro Nosso Lar, no início, né? O sofrimento que ele passou naquele lugar estranho, de muita dor e sofrimento. E ele foi resgatado. E quando ele se conscientizou do seu estado, se recuperou gradativamente, ele solicitou esse nosso irmão que pudesse retornar ao corpo, mas numa condição que pudesse resgatar uma parte do mal que ele fez ao seu povo, à sua população, a todos os correligionários que o colocaram no poder. E assim foi feito depois de algum tempo. Ele retornou. E ele se apresentou a você com aquele mendigo, com aquele homem, irmão nosso de rua, que estava comendo do lixo. Este irmão é o espírito desta nossa história, que está reencarnado num corpo sadio, querendo trabalhar e não consegue, e se humilhando para poder até se alimentar. Então, essa introdução de Emmanuel, nesse livro maravilhoso, que nos traz informações muito excelentes para o nosso entendimento, para na realidade, a nossa concepção de tudo aquilo que está acontecendo
mas principalmente de tudo aquilo que está acontecendo conosco, principalmente da nossa revolta. Não nos revoltemos, não, porque se faz necessário tudo isso que passamos. Então, Emmanuel, ele foi muito feliz, como sempre foi, em nos trazermos esta condecoração para os nossos pensamentos, de que nós não podemos nos revoltar, porque senão nós estamos fazendo a mesma coisa de que aqueles que estão fazendo tudo isso conosco. Nós devemos sim, como diz aqui, peçamos a Deus que inspire os homens públicos para que eles possam mudar de ideia, serem contaminados pelo amor de Jesus, para fazerem de nós elementos saudáveis, um país neutro em todas essas falcatruas, um país suave, de progresso e de amor. Então, essas nossas considerações é simplesmente para podermos nos alertar de que tudo é necessário. Nós não estamos passando no Brasil nada daquilo que não merecemos. Fazemos parte de uma grande engrenagem. Nós somos um dente só, cada um de nós. E para que essa engrenagem possa rodar equilibradamente, nós precisamos nos trabalhar, nos polirmos esta peça que se encaixará em outra e assim sucessivamente, para que a máquina do nosso país possa funcionar adequadamente. E nós temos, acima de nós, um grande irmão ao qual se dedica dioturnamente, porque espírito de luz, ele não dorme, ele trabalha, e trabalha com amor. E esse nosso irmão intitula-se como Anjo Ismael, que Jesus, neste mesmo livro, o convocou para ser o nosso governador. E nesse livro diz assim: Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Esses deveres é a administração do nosso Brasil. Bem sabe que os homens que têm a tua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas não podemos tolher-lhes a liberdade. Também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina. Olha a história do cara que estava comendo a comida do lixo. Onde cada qual receberá de conformidade com seus atos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não devemos nos preocupar de maneira nenhuma com esses nossos irmãos. A nossa preocupação não deve ser com o intuito de querer o mal deles, porque eles próprios estão construindo a parte infeliz de próximas vidas. Então, meus irmãos, nós temos mais é que rezar por eles, orar por eles, como Deus assim nos pede. Vamos orar por estes nossos irmãos equivocados, porque, infelizmente, o futuro deles não será nada feliz. E se nós agirmos desta forma, nós estaremos construindo para nós e para os outros um futuro melhor, um futuro de muito mais paz, de mais fraternidade, de mais amor, de mais tolerância. E também estaremos colaborando com eles, porque por intermédio das nossas preces, das nossas rogativas, nós estaremos envolvendo-os nas nossas vibrações salutares. E assim nós conseguiremos, sem dúvida alguma, por estes nossos esforços, apesar de serem homeopáticos. Por que homeopáticos? Demorarão muito para curarem a dor, a doença. Mas curarão, e curarão
na essência dela. Procurarão cortar as raízes dele. Por isso que é demorado, porque é muito difícil cortar, eliminar as raízes desses nossos irmãos que ainda se equivocam nos seus pensamentos. Nós temos um livro trazido por Kardec também, chamado O Céu e o Inferno. Este livro é maravilhoso, apesar do seu chamamento, né? Do seu título, O Céu e o Inferno, porque nós imaginamos o céu um paraíso maravilhoso e o inferno as trevas. Mas não é bem assim. Então, neste livro, O Céu e o Inferno, nos traz condições de compreender, por intermédio inclusive de declarações de entidades espirituais que desencarnaram e foram convidadas na época, em 1865, 67, mais ou menos, para darem os seus depoimentos de como foram, o que encontraram ao deixarem o corpo, os suicidas, né? As pessoas de má vida, enfim. Tem vários depoimentos que é muito interessante ler para a nossa instrução, para o nosso conhecimento. E no capítulo 1 deste livro, ao qual nós procuramos sempre estarmos adequadamente ligados a ele, que fala o futuro e o nada. No capítulo 1, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos. O que não é menos certo. Na realidade, nós morremos, todos nós sabemos que iremos deixar o corpo. Esta morte que ele fala é do corpo, que voltará para o laboratório da natureza. E o espírito continuará a sua caminhada rumo ao progresso espiritual. Mas, ao deixar a Terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou estaremos pior? Seremos ainda nós mesmos e não mais o seremos? Ser ou não ser? Eis a questão. Se para todo sempre ou nunca mais ser, tudo ou nada, viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso? Olha que interessante, não? Ele nos fala aqui, se quando a gente deixa o corpo, quando a gente morre, na nossa, vamos dizer assim, compreensão, quando nós não éramos espíritas, deixar o corpo morrer significa acabar tudo. Não. Ele nos traz, esse livro aqui nos traz verdadeiramente a resposta de que a vida continua. Olha que legal. A vida continua. Nós não morremos. Nós só nos afastamos do corpo e dos nossos mais próximos até um determinado tempo, porque nós nos encontraremos verdadeiramente na pátria espiritual. E condizente com a nossa condição moral e o nosso aperfeiçoamento, nós iremos sim nos encontrarmos com aqueles aos quais já estão lá, aqueles aos quais que amamos muito, aqueles que irão após nós, e assim a vida continua. Não é interessante? Não é uma situação clamorosa, uma situação feliz, de sabermos que nós não nos separaremos, sem dúvida alguma, daqueles que conviveram conosco na nossa família, no nosso âmbito de amizade, na nossa sociedade, nos nossos companheiros de trabalho profissional, e assim vai. Nós nos encontraremos todos, porque no Livro dos Espíritos nos fala que nós sempre retornaremos ao corpo no nosso meio. Muito legal isso, né? Isso nos dá um incentivo de continuarmos
a nossa depuração moral, a nossa qualificação moral. Isso é muito bom. E nesse mesmo livro, nos traz no capítulo 7º, né, desta primeira parte, o Código Penal da Vida Futura, que também, gente, vale a pena ver, vale a pena estudar, porque são 33 questões que nos tocam profundamente sobre a nossa qualidade de ser moral. Muitas destas questões, para mim, todas elas, me tocaram profundamente, sendo que eu preciso melhorar, nos incentivando a melhorar e nos dando realmente a realidade, não os sonhos, né? Não a eficácia da nossa vontade de ser o que não somos, e sim nos traz a reflexão daquilo que realmente somos e de quanto precisamos mudar e melhorar. A primeira questão nos fala assim: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de depuração ou das suas imperfeições. Vejam só que profundidade que tem, na realidade, esta questão. Kardec nos traz, por intermédio, logicamente, dos espíritos que elaboraram esta obra magnífica, a introdução nossa à vida espiritual, que fala que a alma seria nós, os encarnados, que temos esta condição inteligente que dirige o nosso corpo, vamos dizer assim. A alma é o espírito encarnado. Espírito é quando o corpo já não mais pertence àquela inteligência. Então ele fala que a alma ou espírito na vida espiritual, ela sofre as consequências de todas as imperfeições que nós tivemos aqui. Meu Deus! Ela sofre, né, por intermédio do arrependimento, da dor, da questão de querer voltar atrás e não poder mais. Ela sofre todos esses impedimentos. Ela sofre tudo aquilo que nós não executamos com possibilidade de executar nesta vida, por intermédio das nossas tendências, né? Das nossas, vamos dizer assim, afeições àquilo que não é muito bom para nós, né? E deixamos de participar daquilo que é excelente para a nossa vida espiritual. Então nós sofremos no plano espiritual até que algum amigo nosso, o nosso próprio amigo espiritual, os nossos familiares que já lá estão, numa condição favorável, eles vêm nos auxiliar, nos explicar e nos dar conhecimento daquilo que precisamos fazer e obter para voltarmos e darmos continuidade ao nosso processo. Não é muito legal isso? A doutrina é uma chance que temos de podermos edificar a nossa qualidade de vida para melhor, na condição de espíritos imperfeitos que somos, para caminharmos à perfeição. E esta é a nossa tendência de todos nós, até daqueles que nós achamos mais inferiores, os que a sociedade levam para as prisões, o que a sociedade entende como pessoas negligentes, criminosas, mas eles também terão as suas chances e obterão sucesso nessas chances. De pouquinho em pouquinho, mas terão. Como nós já fomos dessa forma e nós já tivemos a oportunidade de conhecer Jesus. Olha que legal, que maravilha, conhecer Jesus. É como aquele espírito que, por nosso intermédio, se comunicou perguntando
ao nosso irmão que estava o esclarecendo, tentando o esclarecer, pelas palavras que ele fazia, como nós comentamos da outra vez. E ele perguntava assim: conheces Jesus? Segues Jesus? Morrerias por Jesus? E nós já estamos seguindo Jesus. Ainda não temos a condição de morrer por Jesus, pela nossa condição moral ainda, pela nossa condição inferior. Mas muitos já morreram por Jesus. Vou dar um grande exemplo. Francisco Cândido Xavier, que dedicou toda a sua vida, a última encarnação, a Jesus. E esse é o nosso caminho. Um dia nós também nos dedicaremos totalmente a Jesus. Morreremos por Jesus. Mas não é morrer de dar a vida, de se colocar na frente da bala, da faca. Não. É dispensarmos as nossas vontades e fazer as vontades de Jesus. E quais são? O amor e a caridade. Amar ao próximo. Esta é a vontade de Jesus. Isso é morrer por Jesus. A outra, nós selecionamos algumas, né? Porque são muitas e demoraríamos para meditar, para, vamos dizer assim, refletir sobre elas, muito tempo. Porque isso precisa-se de tempo para a nossa reflexão. Então vamos lá. Na questão número 6 fala assim: o bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. O bem e o mal que praticamos são os resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Já pensaram nisso? Quais são as nossas boas qualidades? Já temos algumas. E as más qualidades, as quais trazemos ainda conosco? Para mim são muitas. E eu estou lutando a cada dia para que possa eliminá-las, para que a continuidade do meu progresso se faça. Então veja bem, nós podemos nos analisar desta forma. Sentarmos na frente de um espelho e perguntar para aquela imagem que nós estamos visualizando: o que tu fizeste de bom hoje? E o que tu fizeste de mal? E o que deixastes de fazer? Por incompatibilidade de vontade, vamos dizer assim. É bom a gente questionar desta forma, porque somente assim nós poderemos vencer as nossas grandes inferioridades, que são grandes, como nós dissemos. As minhas, então, tenho até vergonha de falar. O espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Se somos imperfeitos e escolhemos a dor para o nosso burilamento, porque nós não escolhemos o amor, é muito difícil. Não chegamos a esta condição. Então, para o nosso burilamento, nós escolhemos a dor, o sofrimento. E muitos deles são muito fortes. Parece-nos, vamos dizer assim, intermináveis. Mas não são. Não são porque a dor, como diz o Evangelho, no item paciência, que é bom até verificar, provavelmente no capítulo 9, se eu não me recordo, 8º ou 9, que fala assim: a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem são esses eleitos? Somos nós. Somos eleitos de Deus, porque somos filhos dele. E ele nos envia a dor porque a dor faz com que nós paremos e reflitamos. Por que nós estamos sofrendo? Oh, meu Deus, quanta injustiça conosco. Por que sofremos tanto? Não é verdade? E aí verificamos que por esta lição que os espíritos amigos
que trouxeram para nós a codificação kardeciana, nos falam: a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. E fala mais: regozijai-vos, não vos aflijais. Veja bem, regozijai-vos, agradeça a dor. E não nos afligemos, não fiquemos preocupados. Porque a vida continua, mesmo que essa dor que nos foi trazida para o nosso, para a nossa incorporação no bem, nos leve ao óbito. Não temamos, porque se faz necessário. Porque com essa dor, é como se fosse aquela borracha, quando nós inteiramos o primário das nossas vidas e escrevemos a lápis para podermos apagar. A dor é essa borracha, nas quais aquelas frases que não são boas, que fizemos, precisamos apagá-las. E utilizamos esta borracha, que se chama dor, para apagar, eliminar de nós as nossas iniquidades. Então, gente, para um futuro muito próximo, nós vamos ter a resposta de tudo isso, de todo esse nosso sofrimento. Sabe por quê? Porque a Terra está passando de uma fase muito difícil, uma transição planetária. Tem até um livro do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, que nos fala sobre essa transição. E assim, nós estamos passando para um mundo regenerativo, de regeneração, aonde vai haver aqui na Terra muito menos sofrimento, e mais curativos, e mais cirurgias, e mais aperfeiçoamentos, para que o nosso planeta, esse planeta abençoado, essa escola de luz, este hospital de almas, possa ser verdadeiramente o amparo para aqueles espíritos aos quais, por intemperança das suas próprias vontades, passaram por grandes, mas grandes erros em suas encarnações. E virão para cá, sem dúvida alguma, para a recuperação. E nós aqui estaremos, se Deus quiser. Eu pretendo estar. Eu estou me esforçando para isso. Estaremos aqui para recepcioná-los com amor, como Deus nos pede, como Jesus nos informa. Amai-vos uns aos outros. E nós estaremos aqui, abraçando-os. Eles em lágrimas e nós com grandes sorrisos de felicidade por podê-los auxiliar. Esta é a nossa mensagem de hoje. Procuremos refletir, procuremos estudar, procuremos os livros aos quais nos trazem o conforto, a esperança, a fim de que todos nós possamos um dia, eu e você, estarmos juntos numa equipe espiritual fantástica, a trabalho de Jesus, condecorados com a luz que nós tanto procuramos. E assim sobreviveremos às lutas eficazes que talharam as nossas almas para um progresso, para um ser feliz. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê, sinceramente nós pedimos, coragem para enfrentarmos tudo isso que nós estamos passando, tudo o que iremos passar, mas com uma certeza absoluta. Iremos vencer. E não nos esqueçamos nunca. A vida continua, tanto na terra quanto no céu. Um beijo a todos e fiquem com Deus.